Isbal Podcast. Realização: Isbal, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. AD Estúdio, solução em tecnologia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com o professor Daniel Duarte e para ter uma conversa, falar um pouco sobre a palestra que ele acabou de proferir aqui, falando sobre o tamanho do verde. Que tamanho é esse? Que verde é esse? Professor, parabéns, foi maravilhoso, como sempre. Obrigado. Tive mais uma vez o prazer de ouvi-lo e aprender sempre um pouco mais. E o tamanho do verde? Como é que a gente sabe que verde é esse? O tamanho do verde era para ser imenso, né? Mas o que é que a gente vê? O que é que a gente observa ao longo dos tempos, né? Pegando um pouco da temática do evento, por exemplo, a década de 90, pelo menos aqui na Paraíba, Zenaide, ela foi uma década muito produtiva do ponto de vista da questão ambiental. Foi quando realmente houve o fortalecimento, por exemplo, da educação ambiental. Eu participei, inclusive, da construção do primeiro plano estadual de educação ambiental, porque a gente achava, e acha ainda, né? O tempo passa, mas a gente não muda os nossos, digamos, nossos encaminhamentos, que pela educação nós conseguiríamos reverter muita coisa. Uhum. Interessante é que passado desse tempo todo, década de 90, estamos em 2025, a gente notou que de uns 20 anos para cá tem havido um certo esvaziamento na discussão sobre a educação ambiental. Sim. Parece que quando a educação ambiental ela permeava mais eventos como esse, ela tinha um conceito maior. A partir do momento que ela se tornou disciplina da graduação, disciplina da pós-graduação, e me parece que tem até alguns cursos médios e também estadual, né, de nível estadual e municipal, que tem ela também como uma disciplina, ela ficou assim como se fosse institucionalizada. Então, quando você institucionaliza, você perde muita essência, perde muita alma. E, no meu entender, acho que é isso que aconteceu, sabe? Quando ela era um momento de discussão, um momento de encontro, um momento de troca de ideias, de construções, de planejamentos, né, de tomadas de decisão e muitas vezes até de ação. Quantas vezes, né, nós não fizemos campanha de salvamento de matas, de árvores, de equipamentos públicos, praças, etc. Rios, matas, dentro da construção da educação ambiental. Quando ela se institucionaliza, aí você vai, não é com o professor tal, não é com o técnico tal. Perde um pouco a liberdade, né? Essa aglutinação. Porque as pessoas dizem, não, é com o Zenaide. Transfere a responsabilidade. Isso. É como se falasse Jardim Botânico, não é Zenaide. Né? Não, Zenaide é um instrumento, né? Uma pessoa, instrumento de construção de jardins botânicos. Sim. Né? Na verdade, ela aglomera instituições, pessoas, etc., ao redor de um tema chamado Jardim Botânico. Mas Zenaide não é o Jardim Botânico. Exato. Né? O Jardim Botânico tem uma dimensão muito maior do que qualquer um de nós. Né? A gente pode participar num determinado momento, etc., mas a instituição Jardim Botânico, eu não vou chamar instituição porque fica muito chapado, né? Mas assim, vamos chamar um movimento, né? Que é um movimento. A gente pensa que o Jardim Botânico é uma coisa parada, não é? Uma atividade, né? Uma atividade, ou um prédio, né? E é muito mais do que isso. Então, assim, fazendo essa ponte com relação à educação ambiental, eu acho que depois que ela foi institucionalizada, perdeu muito. Mas não foi só isso, não. Eu acho que as gerações também foram surgindo, não é? Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança. Dobrar o cabo da Boa Esperança é passar dos 50. Já estou chegando nos 60. A gente também vai tendo um certo cansaço. Né? A gente vai perdendo um pouco também da paciência. A gente vai perdendo um pouco também da vontade. Né? É natural, é do ser humano. Mas principalmente quando você não tem mais aquela energia que tinha na juventude, quando você encontra mais os obstáculos. Pode até parecer um mesmo obstáculo,
que você encontrou há 30 anos atrás, mas você já não tem mais aquela energia. E quando você olha ao seu redor, você não tem mais aquele grupo. Sim. Que era seu sustentável. Mas, professor, mesmo tendo essa visão de que a gente dobrou o cabo da Boa Esperança e muitas pessoas que nos acompanhavam e a própria rotina do mundo hoje mudou, o mundo hoje é todo muito digital, tudo é muito urgente, a juventude é muito sem paciência. Sim. Então, mas assim, eu acredito que para o senhor olhar para trás também percebe, né, o quanto que fez a diferença, o quanto que sua vida teve valor para essa temática ambiental, porque o senhor é uma referência na Paraíba e em muitas instituições, para muitos alunos, é inspiração. Como é para o senhor olhar para a sua trajetória? Olhe, a minha trajetória, ela começa aos 11 anos. Eu estudava num colégio aqui em Campina Grande, eu sou do Cariri, de Sumé. Do sul, né, que eu digo, o sotaque, porque a Paraíba tem 4 sus, Sumé, Sulânia, Soledade e Sossego. Mas eu vim estudar aqui, vim morar em Campina Grande em 73, 6 anos de idade aproximadamente. Aos 11, eu estudava num colégio aqui chamado Pio XI, não existe mais, e uma professora de português ousou, naquela época, ela trouxe Zé Lins, ela trouxe Graciliano, ela trouxe Rubens Sabino, ela trouxe Dalto Trevisan. E eu sempre gostei muito de ler. Então, com Zé Lins e com Graciliano, veio o apego à terra e o apego ao regionalismo. Eu não sei se ela, influenciada pela Conferência de Tbilisi de Educação Ambiental, que foi em 77, na Geórgia, antiga União Soviética, ela levou o tema para a gente sobre... Naquela época, eles falavam meio ambiente, era ecologia ou natureza. E ela trouxe esse tema para a sala de aula, pedindo que ou a gente fizesse uma redação ou fizesse uma poesia. Eu escolhi fazer uma poesia. E tive a grata satisfação de ser premiado, né, de receber a nota máxima e ainda ser publicado no jornal que tem aqui em Campina Grande, chamado Diário da Borborema. Aquilo para mim foi uma coisa do outro mundo. Hoje a pessoa faz uma poesia, publica em 1 minuto, tá lá na rede social, 10 milhões de pessoas veem. Né? Aí eu disse, mas rapaz, aí eu comecei a pesquisar mais sobre ecologia, sobre natureza. Quando chegou no científico, já no terceiro científico, aí eu conheci a botânica. E essa questão do regionalismo, juntamente com a questão da ecologia, hoje ecologia, meio ambiente, e juntamente com a botânica, me fizeram com que eu optasse por agronomia. Porque na época tinha aquela questão medicina, tinha a questão de engenharia, né? Nunca, na minha família nunca pressionaram não, mas houve uma época que eu quis ser veterinário, então eu vivia operando sapo, operando não sei o quê, matando na verdade. Houve uma época que eu quis ser engenheiro, então eu fazia estrada, ponte, né? Coisa de menino. Aí escolhi a agronomia. Na época, a agronomia e medicina era a mesma concorrência e era a mesma área. E os pontos que eu fiz para agronomia eu teria passado em medicina. Mas para a sorte dos meus futuros pacientes, eu fiz agronomia, porque acho que eu teria matado muita gente se eu tivesse feito medicina. Mas aqui o que é que acontece? Então, houve esse encaminhamento. Na agronomia, eu descubro que a minha profissão ela pode ser extremamente negativa. A partir do momento em que ela induz a derrubada de matas, claro, no sentido de produzir alimento. Sim. Mas é a derrubada de mata, o uso de veneno, né? Hoje o uso de transgênico, uma série de coisas. Então, dentro da agronomia, eu migrei para a parte mais ambiental. Tanto que hoje eu trabalho mais na área de agroecologia, floricultura e paisagismo, né? Mais nesse sentido, tá certo? Então, eu devo, o que eu sou hoje, essa trajetória, desde lá meus 11 anos de idade. Eu olho para trás e vejo que começou lá aos 11 anos. Na época eu não tinha nem essa noção, né? Então... a importância de um professor. Isso. Né? Da inspiração de um professor. Isso. Na vida, eu tive a oportunidade, eu escrevi um livro chamado Plantas, Prosa e Poesia do Semiárido, e meus filhos estudavam num colégio aqui chamado Damas, e ela era
já não era mais professora, ela já fazia parte do quadro de administrativo, né? Eu descobri. Então eu fui dar uma palestra lá e fiz questão, secretamente, que ela estivesse presente. E aí eu contei a história. Aí dei o livro de presente a ela, aí foi aquela emoção. Mas assim, para dizer a ela o quanto ela ela nunca soube, né? Só veio saber no dia que eu fiz a homenagem. Mas o quanto é importante, né? Uma fala, um gesto. Não precisa só você ser professor, não. Você pode ser uma pessoa comum, uma pessoa normal, tal. Não estou dizendo que os professores são anormais, mas uma pessoa assim, do dia a dia. Sim. Né? Um gesto, uma fala, uma frase, o quanto ela pode modificar as pessoas. E a educação ambiental, ela trabalha muito nesse sentido, porque é a construção, né? A educação ambiental é um processo. Isso. Mas eu vejo que ela hoje se transformou numa instituição, e isso tem penalizado muito. Sobre a questão do verde, tem tamanhos, né? Então, ainda ainda estudante, eu comecei a fazer parte do movimento chamado APAN, Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, que foi criado em Areia em 1978, num seminário que houve lá, e Dr. Lauro Pires Xavier, que é considerado o primeiro ambientalista, ambientalista é o termo mais correto, ele era natural de Areia, então ele participou desse movimento, foi ele quem, desse seminário aos pés de uma árvore que até hoje ainda existe, pertence à Universidade de Imbiridiba. Tem uma placa que hoje está comigo, guardada, porque estava servindo de tirar o álcool. Então tinha mostrando lá o evento, né, simbolizando o evento, e naquele momento a criação da Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, que foi fundada em Areia e que hoje está mais radicada em João Pessoa. Então eu fiz parte da APAN, né? Eu comecei a fazer parte de vários movimentos, de várias movimentações, e aí vem o processo de construção. E o bom da história é que eu consegui, na academia e junto com estudantes, perpetuar, né? Porque cada estudante que veio para o meu grupo de trabalho, de pesquisa, de extensão, principalmente de extensão, eu sou mais da extensão, cada um daquele que se apaixona, eu sinto que quando eu for embora, um deles vai dar continuidade, né? A perpetuidade, que é importante isso. Né? Zenaide tem que começar a pensar nisso também, né? Com relação aos jardins botânicos. Isso. Né? Alguém que possa... dizem que ninguém é substituível, eu não concordo, não. Uhum. Eu acho que o modelo Zenaide é único, tá certo? Agora, mas existe a versão 2.0, 3.0. Isso. Eu tô mais para 1.0, é o motor 1000, né? Mas assim, eu acho que a gente, quando acerta, né? E eu acho que nós acertamos, nós somos felizes por isso profissionalmente, porque nós acertamos nas nossas escolhas. Podemos até não ter acertado nas escolhas pessoais, mas nas escolhas profissionais eu me considero exitoso. Assim, e quero continuar assim até o final, mas tem uma hora que eu me preocupo, né? Eu digo, quem vai preencher a lacuna? Sim. Né? Então a gente tem que começar a criar uma espécie de sucessores. Sim. Né? Arnaldo tem que começar a pensar futuramente, você, eu, de quem seria essa pessoa que nós vamos entregar esse patrimônio. Exato. Né? Não é só um patrimônio, por exemplo, livros. Não. Né? Eu tenho livros, eu coleciono livros, de tudo. Mas assim, eu não vou entregar os meus livros dessa parte ambiental a qualquer pessoa. A gente tem que passar a bandeira, né? Tem que passar a bandeira, mas assim, para um DNA receptivo. Exato. Né? Para um solo fértil, um solo fecundo. Porque senão aquela pessoa vai receber aquele ensinamento, aquele conhecimento, aquele objeto, aquele livro, e depois despreza, porque não está internalizado no coração. Né? Isso é muito importante. Então, assim, quando eu falo e pergunto, né, o verde tem tamanhos, ele, na verdade, era para ser universal. Né? E essa proteção às árvores, essa necessidade de arborização, esse conhecimento técnico de como produzir árvores, de como embelezar espaços, áreas degradadas. Exato. Né? Quantas praças, quantos parques. Por exemplo, o Parque da Criança aqui em Campina Grande era um curtume. Né? Um curtume que pode ser que no seu início
ele tem utilizado o tanino, principalmente do angico, que é natural, mas eu acredito que com a demanda ele passou a utilizar o tanino químico, à base de cromo. Então era um curtume que gerava emprego, era um curtume que tinha a sua representatividade, mas ele tinha um processo poluitivo. Isso. Né? Então, com a falência do curtume, o que foi que aconteceu? Transformaram num parque. E o benefício que esse parque tem para a cidade imenso, hoje... Imenso. Incrível, se você for, por exemplo, num domingo, principalmente no feriadão, a quantidade de pessoas fazendo piquenique, Circulando. que eu pensava que era uma coisa extinta, o piquenique. Não, voltou. Não é? As pessoas estendendo uma toalha, uma coisa, aquele lanche, aquela coisa. Só não sei se aparece formiga, né? Deve. Porque nos desenhos sempre aparece formiga, essas coisas. Mas eu fico assim, eu digo, meu Deus, ainda tem essa tradição. Né? Mães, pais, avós, aquele bloco familiar chegando, sentando, escutando uma música, boa música, né? Então assim, quando você pega o conjunto curtume e pega agora parque, aí você vê a diferença, né? Tá gerando emprego? Talvez esteja gerando, o curtume gerava 100 empregos, sei lá, o parque talvez gere 5 empregos, mas não é a geração de emprego, e a geração do bem-estar. E a saúde, que a gente também precisa, né? Um um local para correr, isso. Um pulmão verde para a cidade, para você ter um ar menos poluído. São tantos benefícios, né, que um parque traz. Isso. Então, assim, mas eu tenho a preocupação também de dizer assim, olha, o verde, ele está em todos os momentos. Ele está na poesia, está na música, né? Ele está na sua casa, está na sua rua, está na sua vestimenta, quando você começa a se preocupar com roupas tipo que sejam produzidas sem impacto, né? O algodão puro, o linho puro. Eu sei que são mais caros, né? Por isso que essa política de só exportação, na verdade deveria ter uma porção que era para gerar roupas sem fibras sintéticas, né? Para que a população pudesse se vestir bem, agradavelmente, que uma roupa de fibra natural é outra história. Né? Com certeza. É outra história, o conforto que você tem assim por diante. Eu vou até cobrar de Arnaldo uma camisa, aquela que ele disse lá, como é, de algodão colorido, né? Eu só saio daqui com uma, nem que seja a dele. É verdade. Pois é isso. Então, esse tamanho do verde, ele é imenso. A gente tenta setorizar, né? Poesia, prosa, a própria planta, né? O próprio equipamento público, parque, jardim, praça, seja o que for. Mas não existe uma... A gente tenta dividir, né? Que é a nossa influência cartesiana, né? Mecanicista. Mas não dá para você separar, né? Por exemplo, nós estamos aqui com essas plantas aqui, essas costelas, essas jiboias, né? E não sei se é costela de Eva, costela de Adão. Cada região muda. Mas eu consigo tocar, né? Eu consigo tocar, basta estender a mão e tocar, né? Diferente, por exemplo, quando você tem uma foto, quando você tem um filme, alguma coisa desse tipo. Mas é esse verde que a gente tem que tocar a todo momento, simbolicamente, né? Do jeito que a gente tocou as folhas aqui dessa planta, esse verde ele tem que a gente estar tocando a todo momento e sendo tocado por ele, porque também se a gente não conseguir internalizar, pouco a gente vai fazer. Perfeito, né? Muito bom. Mas me fale sobre os jardins botânicos, como você chegou, né? Eu tenho um filho arquiteto. Hoje ele mora em São Paulo, veio até agora passar o São João, né? Mas ele fez outra opção. Eu gostaria muito que ele tivesse essa parte de paisagismo, nessa parte, mas são as opções. Isso. Embora no TCC dele ele trabalhou com bioconstrução, com taipa, né, essas coisas. Já foi um avanço. Já foi um avanço, né? Já foi para uma área mais sustentável. Isso. Professor, eu fiz arquitetura muito mais, não era muito ligada à questão ambiental, foi mais pensando na questão de produzir algo bom. Meio que nem o senhor, antes de fazer a arquitetura, eu estudei economia. Sim. Quando eu comecei a estudar economia, eu descobri, igual o senhor, que a economia podia ser usada de uma forma muito feroz. Isso. Para enriquecer alguém em detrimento de alguém que fica pobre. E aí eu larguei o curso no 7º período.
E resolvi fazer arquitetura porque eu pensei, eu digo, se eu fizer um muro, vai ser o melhor muro que a pessoa merece, ou a casa, para quem eu trabalhar, o meu cliente vai ter o melhor produto. E foi nesse sentido que eu fiz a arquitetura. E depois eu fui trabalhar na prefeitura, na área de saneamento, sim, na prefeitura do Recife, na área de saneamento, fazendo urbanização de áreas pobres. Então, eu trabalho com essa parte de urbanização. E aí veio uma coisa do sentimento, como o senhor falou, né? A gente é tocado na infância. Isso. Minha família é do interior também, de Xangrande, e a gente cresceu indo para sítio, subindo Xangrande em árvore. é perto de Limoeiro? Perto de Gravatá. Gravatá. Vizinho de Gravatá. E aí eu cresci subindo em árvore, tendo muito contato com a natureza. A casa da gente era um sítio, mesmo em Recife, era uma casa com muito verde. E quando eu cheguei nas comunidades, eu percebi que justamente essa parte da cidade é onde tem menos verde. Sim. As margens de rios, morros, é onde tem a maior ausência. É a população. Cada centímetro é precioso, né? Exatamente. Então, não existe arborização urbana para a favela, não existe parque para a favela, né? Inicialmente. Depois da urbanização, a gente começa a inserir o verde na vida das pessoas. E aí eu comecei a criar praça, e aí fui me interessando o dedo verde. Tisto. Para colocar nas cidades. E daí depois eu fui fazer a reforma do Jardim Botânico de Recife. E aí quando eu fui fazer a reforma, eu disse, eu tenho que descobrir o que é Jardim Botânico, porque eu entendia o básico que todo mundo vê, por isso que na minha palestra eu sempre coloco, você sabe o que é um Jardim Botânico, porque as pessoas pensam que sabem, mas não tem ideia da função e do trabalho que ele desenvolve. E aí foi quando eu conheci a rede, fui pesquisar. Foi, na verdade, para o prédio. Foi para fazer uma reforma no ambiente. Isso, no prédio. Estático. Isso. Né? Aquela coisa estática, né? Construção. Isso. Então, essa reforma do parque, que eram vários edifícios, né? Eu fui entender o que é que o jardim tinha, que ele tinha um viveiro, que ele tinha um laboratório, que ele tinha uma parte administrativa, que ele tinha uma parte das coleções botânicas. E aí eu fui criando espaços para acomodar essas atividades e esses serviços. Sim. E aí nisso eu fui me apaixonando. E aí quando eu vi, eu já tinha sido mordido por um vírus. O vírus JB. O vírus JB entrou na corrente sanguínea, depois que você é infectado não sai mais. E quando a gente reinaugurou o Jardim Botânico de Recife, ele tinha uma visitação de 3.000 pessoas ao ano. Você fala é o Dois Irmãos? Não. Ali é o Dois ali Irmãos. É o zoológico. É o zoológico, É o Jardim Botânico mesmo, fica na BR-232, no Curado, perto, na frente sim, eu já estive lá. Então, foi em 2013. Aí eu fiz a reforma, a gente reinaugurou o jardim. E a partir dessa reinauguração, o jardim começou a ter em torno de 3, 4, 5 mil pessoas por mês. Então a gente passou de 3 ao ano para mais de 100 mil pessoas ao ano. Então a cidade descobriu aquele espaço, o prefeito chamava de a joia da cidade, né? Então as pessoas começaram a ter aquela sensação de pertencimento, de que aquele lugar era um lugar precioso para se conhecer, para se visitar. E aí a secretária chegou para mim e disse assim, eu não tenho ninguém que entenda mais de jardim do que você para ficar lá tomando conta. E aí eu passei a ser gestora daquela unidade e passei 7 anos à frente do jardim. E aí veio uma segunda reforma, que foi uma reforma mais de organização, de gestão das atividades. E aí eu fui organizando os setores de educação, de pesquisa, e inovando e conhecendo e vendo as experiências que aconteciam em outros locais, trazendo para dentro do Jardim Botânico. E o Jardim Botânico de Recife conseguiu fazer uma classificação que é a única no Norte e Nordeste, que é classificado como Jardim Botânico A. Sim. Porque a gente só tem no Brasil o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília. Que coisa boa. E o único de Recife que é... Quer dizer, Nordeste, catalogado, né? Norte e Nordeste. Né? Norte e Nordeste, e o Recife é o único.
E aí isso foi, na época, um grande avanço. Na verdade, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Isso, né? Isso, exatamente. Então foi uma grande conquista, aí as pessoas perguntam, mas isso não tem valor, mas assim, você tem um jardim botânico que é municipal, então para a política, esses títulos são, para a natureza isso não tem importância, Sim. mas para a gente que trabalha numa gestão pública, é importante às vezes dar visibilidade de que aquele trabalho está sendo reconhecido, de que aquele trabalho tem valor e de que se está no caminho certo. E o importante, né? O A, o conceito A, ele significa automaticamente Que você está cumprindo sua missão. Está cumprindo a missão, e quem é que está ganhando com isso? Quem está frequentando. Exato. Né? Exato. Porque vai encontrar, por exemplo, uma xiloteca, Isso. né? uma espermateca de sementes, um herbário bem cuidado, com todas A gente chegou né? a criar uma revista científica Pois do Jardim Botânico para ter as publicações. Isso significa que está sendo bem cuidado. Isso, né? Exato. Diferente de um C, não sei qual é o máximo. A, B e C. A, B e C, pronto. O C já significa que ali tem alguma coisa, né? Pode ser o próprio prédio. Na verdade, o CONAMA, né, a resolução CONAMA 339, ela tem atrás essa descrição, são 16 itens para você ser considerado A. Para poder ser considerado isso. O C, basta atender 6. Então, se você tiver os 6, que é uma área de educação ambiental, um programa de pesquisa, coleções botânicas, então tem o básico, você é considerado C. E aí depois você vai evoluindo, e aí foi essa... A gestão que eu fiz, quando eu digo que fiz a reforma, foi justamente pegar essa receita de bolo e dizer, vamos organizar para chegar nesse... Isso. A atender se todas podemos, essas. por que não? Podemos, né? Verdade. Então, foi nesse sentido que aí eu comecei a fazer. E depois que eu saí do Jardim Botânico de Recife, eu já fazia parte da rede como associada profissional. Mas o coração está lá. Sempre, né? É meu coração. E aí eu fui convidada para vir para o Jardim Botânico da UEPB. Sim. Me lembro perfeitamente. Para a gente iniciar essa tratativa. E aí a gente começou a conversar. O professor fazia parte, né, do grupo de professores que a gente reuniu. E hoje é uma satisfação muito grande a gente retornar aqui a Paraíba. E 6 anos depois o Jardim Botânico já colhendo seus frutos, já trazendo premiação para a cidade. Pois é, já daqui a um tempo saindo da infância para a adolescência, né? É verdade. Isso é bom. Mas um jardim, ele tem dia de nascer, mas não tem dia de ficar pronto mais nunca, porque sempre vai ter uma coleção, uma planta nova que chega, um projeto novo. E assim a gente vai construindo a história, né, professor? É verdade. Um recado aí para os nossos colegas, o que é que você deixaria para a juventude? Olha, para essa juventude, principalmente essa juventude de hoje, né? Leiam, mas leiam muito, se aprofundem bastante, porque vocês estão numa era da inteligência artificial e, no meu entender, só tem 2 profissionais, aí das mais diferentes áreas. O profissional que vai alimentar a inteligência artificial, que tem que ler muito, e o profissional que vai questionar a inteligência artificial, que tem que ler muito também. Então, a leitura ela é fundamental, né? E se você levar para por exemplo, dentro da questão da educação ambiental, dentro da questão da arborização, aí é que ela é imprescindível, porque são nos livros, são nos artigos, são em publicações, até publicações seculares, que nós encontramos muitas respostas. Muito obrigado, professor. Eu é quem agradeço, Zenaide. Sempre um prazer. Tá bom. ISBAU, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Patrimônio do Brasil.